Vamos falar de um tema, Thales, a gente está caminhando aí para o final. Eu queria te ouvir, porque nem tudo são flores. Eu sou empreendedor, assim como você, a gente, né, é contemporâneo da mesma faixa de idade. Eu tenho 31, você está com 28 agora, 28. Né? Começamos do zero também, apanhamos pra caramba. Eu vejo que tem muitos obstáculos, muitos desafios na carreira empreendedora, né? E às vezes o empreendedor tem uma fama, né? É igual carreira de artista. Todo mundo acha que o empreendedor não tem chefe, que pode cortar um dia, não vou trabalhar segunda-feira, não preciso trabalhar, sabe? E aí fica com aquele glamour em volta do empreendedorismo. Sim, claro, você pode decidir trabalhar no domingo e folgar numa segunda, mas o que você, como empreendedor, pode falar de desafios? O que você encontrou? Um cara jovem que começou do nada, do zero, carangola, interior de Minas Gerais, sem dinheiro, com muita vontade, com muito desejo, você certamente passou por muitos problemas aí, né? Sem dúvida. Não, acho que assim, quais foram esses desafios, vamos chamar assim? São tantos, mas vamos elencar os principais, né? Acho que assim, esse mito de que empreendedor você trabalha mesmo, cara, então nem começa a empreender. Empreendedor você vai trabalhar muito mais. Eu trabalhava pouco quando eu estava em empresa, né? Eu vejo meus amigos entrando 9 horas da manhã e saindo 7 da noite, 6 da noite, estão indo embora para casa, né? Eu não me recordo o último dia que eu parei de trabalhar antes de 11 horas da noite. Não me recordo mesmo. Por muito tempo, enquanto eu fui CEO da EasyTax, eu basicamente vivia a cada 2, 3 semanas em um país. Então eu me recordo que, inclusive, eu acordava de manhã para eu adivinhar o país que eu estava, às vezes eu estava meio desorientado, eu olhava o tamanho do quarto. Se fosse muito pequeno, eu estava na Ásia. Se fosse maior, eu estava no Ocidente. Caramba. Chega uma hora que você fica desnorteado, né? Que você fica voando para um lado para o outro, jet lag e tal. Sim. Então, assim, se quiser empreender para fazer algo com impacto mesmo, se prepara, meu amigo. Você vai trabalhar muito mais do que todo mundo que trabalha com você. Não tem como você criar um negócio com sucesso sem trabalhar umas 70 horas por semana. Pode se preparar, que senão não vai acontecer. Né? Você precisa de tempo ali para se preparar enquanto pessoa e para executar aquilo que você está aprendendo. Né? Então vai gastar bastante tempo. Quando você começou a entrar nessa jornada, isso você percebeu que era um desafio? Não, isso foi um desafio muito grande porque eu estava acostumado a trabalhar muito menos. E aí quando eu vi o que é de fato trabalhar de verdade, eu aprendi muito com os meus investidores sobre isso e tal. Eu falei, nossa, empreender é muito mais pesado que eu tinha essa visão mesmo, né? Sim. Que empresário, trabalha menos, não tem chefe. Você sempre tem um chefe. O cliente é o teu chefe, né? O cliente é teu chefe, o teu investidor é teu chefe, o board é teu chefe. Eu sou o CEO de uma companhia. Meu amigo, você responde pro board. Sim. Né? Faz o que o board não quer pra você ver se você continua na companhia. Por mais que você seja acionista, você sempre vai ter chefe. Não é? No último instância, o cliente é teu chefe, que é o mais importante, inclusive. Né? Isso é uma das dificuldades, essa adaptação. Você teve no EasyTax, vamos dizer, um dos clientes que são os taxistas, 480 mil. 400 mil. 400 mil, né? Eu já aumentei um pouquinho. Essa bobeira já tá por aí mesmo. Mais de 400 mil taxistas, quer dizer, são seus clientes. Você não tinha um patrão, né? Não, você tinha 400 mil patrões. Exatamente. Então essa é uma grande dificuldade. Outra dificuldade, e aí eu vou até parafrasear o que uma ex-presidente de um dos bancos mais importantes do mundo e ex-CFO de um outro banco mais importante do mundo falou ontem na internet, essa matéria está rolando ontem na internet, né? Ela falou, olha, ser CFO e presidente de banco perto de empreender, de fazer uma startup, não é nada. Ela falou, it's a breeze. Né? Ela falou assim, não é nada. Tenta montar uma startup pra você ver o que é Heslan, o que é problema mesmo, de fato, né? Sim. E eu senti isso, porque, assim, ainda mais no Brasil, que a gente tem um país, assim, que você não tem mas nos Estados Unidos você recebe um boleto lá, é um imposto unificado que você paga, tá lindo, né? Aqui no Brasil você paga ICMS, PS, não sei o que lá do S, e aí tem imposto trabalhista, e aí é tanto imposto, porque se você não tiver um contador, você se perde, você falha a empresa, porque mesmo querendo pagar, você não sabe nem como pagar imposto. Tão difícil que é a lei tributária brasileira, né? Então, gerenciar fluxo de caixa, que é uma coisa que quase ninguém sabe fazer no Brasil, porque a nossa educação é precária, principalmente a educação financeira. Não existe educação financeira no ensino, eu falo isso com experiência própria, eu tive que aprender isso depois. Você estudou em escolas públicas? Eu estudei parte em escola pública e depois parte em particular. Que é o que a maioria dos brasileiros, né? Exatamente. Escola pública, principalmente. Exatamente. Você não aprende gestão financeira, né? Que seria o principal para aprender. O cara tá me ensinando tabela periódica, mas não me ensina a gerenciar fluxo de caixa. Sim.
né? Aí você vai pro mundo... Você vai pro mundo, você não sabe contar teu dinheiro direito. Você não sabe pagar conta, você não sabe fazer gestão, não sabe fazer economia do lar, né? Não sabe gerenciar a tua casa. Mas se você sabe, você decorou a tabela periódica. É um ensino que tá tudo errado, né? No final do dia. Então, eu tive uma dificuldade muito grande de aprender o básico de finanças e contabilidade, porque assim, quando você tá começando um negócio, você não tem dinheiro pra pagar contador, você quer que o cara assine ali pra você, porque tem, mas quem vai gerenciar teu fluxo de caixa é você, mas né? isso talvez não é porque o seu perfil é mais comercial, mais de holofotes, de mídia, você é o cara mais de relação, de humanas, eu tenho impressão, você me corrige se eu estiver errado. Talvez eu passe essa impressão, mas não, eu sou um cara de gestão. Né? Eu sempre fui bom de conta, eu sou um cara de gestão mesmo. Sim. É que fazer gerenciamento de fluxo de caixa parece simples, mas não é não. Legal, ok. Né? Pagar impostos certinho parece simples, mas não é não. Você comete alguns erros, inclusive vou dar uma dica aqui, por exemplo, quem tem empresa de software. Eu tenho certeza que 99,99% de quem tem empresa de software lança salário de desenvolvedor como passivo. Você sabia que é ativo? Olha só, aí ó. Ninguém sabe disso. Dica. Por quê? Ali no sistema contábil, você não vai lançar como OPEX, né, como operacional. Você vai lançar como ativo, porque o cara está construindo um software. Ele está construindo um ativo. Então, o salário do desenvolvedor você lança como ativo. Isso faz uma diferença absurda no seu P&L. Para quando você for negociar valuation com o investidor, faz uma diferença absurda. Muda teu resultado. Esse tipo de coisa que eu estou falando que são as pegadinhas de trabalhar com o sistema contábil brasileiro, né? Percebeu isso na prática. Na prática. Você apanhou, você deve ter perdido alguns milhares de dólares aí. Muita grana. Até que alguém me falou essa história aí. Eu fui estudando, eu falei, opa, que bobagem que eu tô fazendo, né? É só um exemplo do quanto é difícil você fazer seus bookings, né? E aí, no meio desse processo burocrático que toma tempo pra caramba e é chato pra caramba, você tem que preocupar com cultura, que sem cultura a empresa não vai pra lugar nenhum, com gestão de pessoas, fazer folha de pagamento, e aí você tem que aprender a fazer marketing. Marketing nem de longe é coisa de marqueteiro, você trabalha de engenheiro, coisa que nem eu consigo fazer. Você precisa pegar uma pessoa que de fato é engenheiro, que sabe muito número, muito disciplinado, para poder fazer teu marketing, senão não vai funcionar, não vai botar agência de publicidade fazer marketing, vai dar errado. Né? Ou seja, um conjunto de fatores que é gerenciar uma companhia para fazer com que ela escale, que acaba sendo um negócio que parece que é impossível. Não é. Desde que você tenha humildade e falar, eu não sei fazer isso, mas eu sei pegar as pessoas certas e atrair essas pessoas certas para que elas façam comigo, né? Bom, Thales, a ideia do EasyTax é sensacional. Você realmente criou algo disruptivo, algo que mudou a vida de milhões de pessoas mundo afora. Naturalmente, os investidores, bancos, fundos de investimento começam a buscar oportunidade de negócio e você teve aí bastante assédio, bastante procura. Você encara isso como... Foi um desafio ter esses players te procurando, você recebendo essas rodadas de investimentos, isso é público, né? Você mesmo já divulgou isso algumas vezes. Foi uma experiência positiva para você? Sem dúvida, sem isso a empresa não chegaria onde ela está, né? Eu levantei algumas centenas de milhões de reais em investimento, sem isso você não consegue escalar a companhia. Mas é importante frisar que, geralmente, o empreendedor ele faz o negócio já pensando em pegar investimento. E aí que está o erro. Porque empresa de PowerPoint, que todo mundo brinca, né? O investidor ele não investe em ideia, ele investe em empresa. Então, enquanto você não tiver um modelo de negócio ali e tal, rodando, tiver um protótipozinho rodando, o cara não vai investir em você. Então, eu diria para ele preocupar menos com o investimento, preocupar mais em criar um modelo de negócio que vai gerar receita desde o day zero, né? É o que está rolando com a Singu, por exemplo, né? A Singu é um salão de beleza delivery que a gente criou agora. É um O2O de beleza e bem-estar. Então a gente leva manicure até a casa das pessoas, até a empresa, massagista, cabeleireiro, maquiador e tal. E é um modelo onde a gente tem um take rate, né? A gente pega uma receita de 30% daquilo que a profissional, como a gente chama, artista, recebe, né? Ou seja, desde o dia zero eu não precisei de investimento, porque... Você já está faturando. Já estou faturando. Criar um negócio e começar a faturar já... Desde o dia zero. Dia zero. Assim, porque não ficar... Você tá criando uma ONG. Ok. É porque muita gente acha que, eu vou fazer um negócio e depois eu descubro como que eu ganho dinheiro. Tudo bem, muita gente faz isso, né? Só que a gente está no Brasil. Então você tem uma taxa de juros hoje que o CDI, né, que é um título público do governo ali, te paga 15% ao ano quase. E aí você imagina, você é investidor, o cara tem 1 milhão parado na conta ali, ele vai pra praia beber cerveja e ganhar 150 mil por ano sem risco, ou ele vai investir esse 1 milhão numa startup e ter 90% de chance ou mais de perder esse dinheiro? Ele vai deixar parado no banco. Sim. Então o cara que não está disposto a correr esse risco, porque
o título do governo paga muito dinheiro, porque a gente tem um governo muito incompetente, a taxa de juros é muito alta, né? Sim. Você tem que criar um modelo de negócio que você não dependa de investidor. E é esse modelo de negócio que o investidor vai querer investir aqui no Brasil, entendeu? Muito e aí bom. como que você faz isso? Através de assinaturas, através de um modelo onde você pega revenue share, que a gente fala, né? Uma parte dos lucros daquela prestação de serviço. E aí o investimento, ele entra quando você sabe por que você precisa de dinheiro, aonde você vai aplicar e como que você vai escalar a companhia com esse dinheiro. Show, muito bom. Thales, para a gente finalizar, a gente meio que emendou, né? Nós trabalhamos sempre numa linha de pensamento, a história, os diferenciais, os desafios e a visão de futuro. A gente começou a falar agora do Singu, né? Que eu acho que é uma super sacada também. Esse é um cara que está visionando aí muitas ideias. Como que surgiu a ideia do Singu? Que é um aplicativo, para quem não sabe, eu acho que já está funcionando em algumas cidades, né, Thales? O pessoal pode baixar aí. Conta um pouquinho pra gente, você acredita que esse pode ser uma visão de futuro daqui pra frente? Você acha que é o projeto para os próximos anos do Thales? Sem dúvida. O Brasil é o terceiro maior consumidor de beleza do mundo, né? A gente deve passar o Japão aí nos próximos anos, mesmo na crise, e passar a ser o segundo maior do mundo. 100 bilhões de reais são consumidos em beleza no Brasil. A gente está falando de um mercado 12 vezes maior que o mercado de táxi, por exemplo. Né? Então, desses 100 bilhões, 47 bilhões, se eu não me engano, é um mercado de consumo de serviços de beleza. Ou seja, eu estou inserido com o mercado potencial só no Brasil de 47 bilhões de reais. Então eu vi essa oportunidade na Singu, muito parecido com o que eu vi no táxi, né? No táxi lá a gente tem algo como, sei lá, 120, 130 mil táxis no Brasil, né? E profissionais de beleza você tem 1,7 milhões. Ou seja, você tem 1,7 milhões de profissionais de beleza espalhados por aí, uns em salão, outros fora, tal, e não tem nenhuma plataforma agregando esses caras, dizendo para eles qual é um padrão ideal de atendimento, qual é um padrão ideal de prestação de serviço, qual é um padrão ideal de produtos a ser usado, dando um aplicativo para eles se organizarem por geolocalização, para prestar mais serviço e ganhar mais dinheiro. Sim. A Singu faz isso. Né? Então, sim. Por que Singu? Esse nome surgiu da onde? Então, do termo singular. Tá. A gente presta um serviço singular. Por exemplo, todas as nossas manicures, que é uma das nossas vertentes, passam por um treinamento com uma pessoa que foi treinada na França, nos melhores salões da França. Então, ela traz o que há de melhor de beleza no mundo, né? Que é o Centro de Beleza do Mundo da França. Ela traz para cá, para o Brasil, e treina esses profissionais. Então, o profissional ele passa por uma média de 2 semanas de treinamento com a gente, mesmo ele já sendo um profissional da área, para ele poder aprender o nosso padrão comportamental, o nosso padrão de execução de serviço, para que a gente preste esse serviço singular. Okay. Por isso o nome Singu, né? E como que surgiu? Isso surgiu da necessidade, tal coisa do táxi. Minha namorada um dia me mandou uma foto das unhas dela mal feitas, e ela é advogada, e ela falou, olha, tô indo para uma audiência importante agora, com um cliente importante, parecendo que eu acabei de lavar a roupa, a manicure desmarcou comigo. E eu comecei a pensar, falei, bom, como aconteceu com a Babi, deve ter outras Babis aí pelo Brasil que trocam o seu almoço pelo salão de beleza, que a manicure fura, que ela quer sair com o gatinho dela e não conseguiu fazer a maquiagem, fazer um penteado, ou aquela mulher super ocupada que trabalha pra caramba e a única hora que ela teria de fazer a unha seria 6 da manhã e o salão não tá fechado essa hora, ou aquela mulher que queria, ou até aquele homem que queria fazer uma massagem na hora que ele chegasse do trabalho lá pras 9, 10 horas da noite. Eu falei, bom, a Singu, ela é isso, é uma experiência singular no consumo de beleza e bem-estar. A gente parte do princípio de que o tempo é o bem mais valioso da sociedade contemporânea, então se o tempo é o bem mais valioso da sociedade contemporânea, a gente tem que, obviamente, arrumar uma forma de fazer com que as pessoas usem ele de forma mais consciente, de forma mais eficiente. Como que eu faço isso? Mudando o paradigma de consumo de serviço, levando o prestador de serviço até a pessoa, e não mais fazendo com que a pessoa se desloque até o prestador de serviço. E aí, quer dizer, você está conectando, você está fazendo o que você fez, a revolução que você fez com os taxistas, você está fazendo agora para os profissionais. Com o setor de beleza e bem-estar. Com o setor de beleza, que realmente, os dados que você citou aqui para a gente, mostram um mercado fantástico. É um mercado gigante. Sensacional. Esse é o Thales. Thales, quero te agradecer mais uma vez. Obrigado de coração, cara, por você ter aberto aqui o teu tempo, que é disputadíssimo. E eu tenho certeza que, para mim, foi uma aula, pode ter certeza disso, eu aprendi muito contigo. Obrigado, David. E eu tenho certeza que quem está assistindo a gente aí também aprendeu muito. E não preciso nem falar, te desejar mais sucesso ainda. E conta com a gente, né? Conta com a gente, conta com a Longitude, que esse grupo que a gente está desenvolvendo é uma empresa que está começando e a gente quer levar um empreendedorismo, né? Eu acho que a missão da gente, você faz muito bem isso, é convidado e está aqui dedicando o seu tempo. O Thales faz palestra no Brasil inteiro, fora do Brasil, enfim, capa de revista, é um cara que a todo momento está levando o que ele aprendeu de forma gratuita, de forma humilde, de forma espontânea.
E eu acredito muito nisso. Eu acho que quando a gente começa a compartilhar um pouco do que a gente aprendeu, né? A gente começa a ter parece que o universo conspira a favor, né? Parece que a gente retribui isso, né? Vem de volta pra gente, né? A gente fala tanto de criar um Brasil melhor, talvez essa é a forma que a gente esteja de contribuir, né? Show, Thales, obrigado, Muito obrigado, cara. Tamo junto, viu? Valeu, tchau.